Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui é Valbânia, no canal Levante Esté. Kiko está comigo hoje de novo, porque se eu não colocar ele no meu ombro aqui comigo, ele fica gritando e não vai deixar eu gravar, amém? Hoje eu quero ler com vocês mais uma vez o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diz assim, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não se têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, meus irmãos? Eu vou falar uma coisa importante agora. A grande tribulação é diferente da ira de Deus futura. Uma coisa é totalmente diferente da outra. A grande tribulação é um evento que vai acontecer e a ira do Senhor futura também é outro evento totalmente diferente uma coisa com a outra. Aqui, Paulo está nos alertando que as pessoas que morreram, que a gente não fique triste por elas. Por quê? Porque Cristo vai ressuscitar. Se a pessoa morreu em Cristo Jesus, Cristo vai ressuscitar. E se infelizmente não morrer em Cristo, aí vão sofrer as consequências disso. Amém? Aqui no versículo 13, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Que a gente não seja ignorante para não se entristecer, não ficar triste e ficar com a cabeça baixa. Acerca dos que já dormem, das pessoas que já morreram. Quantas pessoas já morreram, né? Entes queridos, às vezes a mãe, o pai, o irmão, uma tia, um tio, um filho. Quem já perdeu, quem já passou por isso, sabe como é difícil de perder o ente querido. Você tem a sensação de que ele viajou e que logo vai chegar e nunca chega. É complicado demais, é difícil. Mas aos poucos, no dia a dia, o Senhor vai nos consolando e vai nos orientando. Aqui ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais
como os demais que não têm esperança. As pessoas que perderam seu ente querido muitas vezes ficam sem esperança, ficam sem expectativa, ficam sem querer viver. Mas o Senhor, Ele consola todos os dias e as misericórdias do Senhor renovam a cada manhã. A cada dia Ele nos abraça. Amém? Aí o 14 diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus se tornará a trazer com Ele. No versículo 14 diz que se a gente sabe, se a gente crê, se a gente tem fé que Jesus Cristo morreu e que ao terceiro dia Jesus Cristo viveu, quer dizer, venceu a morte, assim Ele vai fazer com nossos itens queridos, aqueles que morreram com Deus, que morreram acreditando que Deus é o Senhor, é o suficiente Salvador e o único Senhor da vida deles. E tiveram sua vida obedecendo às palavras do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Aí essas pessoas, elas vão ressuscitar com Cristo Jesus naquele grande dia. Amém? O 15 diz assim: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A palavra do Senhor diz que as pessoas que morreram, elas vão ressuscitar primeiro, naquele grande dia que o Senhor vem buscar a sua igreja, no arrebatamento. Quando for arrebatar a sua igreja, Ele vem buscar aqueles que creem nele. E depois, as pessoas que ficaram vivas naquele grande dia, o Senhor vai arrebatar depois. Primeiro os mortos, depois os vivos. Está bem clarinho. E a gente, os vivos, não vai passar na frente dos mortos, dos que dormem em Cristo. Aqui está falando de uma ordem. A ordem é primeiro os mortos, depois nós que ficamos vivos. Amém? Que vai se encontrar com o Senhor nos ares. Aí o Senhor fala aqui: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí as pessoas que morreram vão ressuscitar primeiro, aquelas pessoas que aceitaram a Jesus. Amém? Aí depois, versículo 17, diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Aí aqui nesse versículo 17 diz o seguinte: que a gente, o primeiro, as pessoas que morreram em Cristo Jesus, os que estão dormindo na sepultura, vão se acordar, vão se levantar e vão ser arrebatados. E a gente que estamos vivos, também naquele grande dia seremos arrebatados. Juntamente, esses dois conjuntos de pessoas vão se encontrar com Jesus nos ares. Isso está bem claro, está falando que não vai ter dois arrebatamentos ou duas vontades de arrebatamento. Só existe um arrebatamento na Bíblia, que é o pós, que é aquelas pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, e as pessoas que vão ser salvas naquele grande dia, as pessoas que já morreram, vão ser
colhida, né? Abraçada por Deus, pelo nosso Pai. Aí juntou os dois e vamos ser arrebatados juntamente. Um arrebatamento só. Não existe dois. E as pessoas que não acreditam no arrebatamento depois da grande tribulação, essas pessoas elas vão ser frustradas. Por quê? Porque a grande tribulação vai chegar primeiro. Porque a palavra nos fala que o arrebatamento vai ser após a grande tribulação. Porque não tem como ser dois arrebatamentos, só existe um. Amém? E aqui o versículo 18 diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aí, quais palavras? Quais são as palavras de consolo? São essas que a gente acabou de ler e que eu acabei de explicar. Falando que os mortos, a gente vai ver eles. A gente vai ter a esperança de ver nossos entes queridos lá nos ares com Cristo Jesus. Amém? E eles não morreram. Você vê que a palavra de Deus, a morte é dormir. Estão dormindo, esperando o grande dia, para que Cristo venha colher, separar o trigo do joio, ou o joio do trigo, e assim sermos sal e ser adorar o Senhor dos exércitos, o Senhor que criou todas as coisas. Amém? E aquelas pessoas que ficarem aqui na terra, naquele período ali, da grande tribulação, infelizmente são as pessoas que não creram em Cristo, não deu sua vida a Ele, não se dobraram a Deus dos exércitos, e sim dobraram a Mamon, a Deus, os falsos profetas e muitas outras coisas aí que você vê nesse mundo, que não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Senhor, não tem nada a ver do que a palavra nos mostra. Eles ficam tirando versículos isolados para mostrar o que eles querem. Só que a palavra de Deus não é assim. Ela funciona no geral, ela funciona no contexto de cada versículo, de cada capítulo, de cada livro. Cada um depende do outro e não é só isoladamente, como muitos fazem. Amém? Por isso eu peço a vocês, orem, busquem, leiam, meditem, busquem ter conhecimento. Não é só o que eu falo aqui, você tem que procurar aí na sua casa. Procura aí, estuda a palavra de Deus. Se você tem muita coisa para fazer, lê pelo menos um capítulo por dia, ou 2 versículos, 3 versículos por dia, que aí você vai tendo noção do que a palavra de Deus fala. Amém? E Ele só quer o melhor para nós. Então busque esse melhor na sua vida. Amém? Por enquanto é só. E até a próxima. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Se você não gostou, deixe seu dislike. Não comente, não compartilha. E se inscreva no canal. Ative o sininho para que as notificações cheguem até você. Amém? E peço orações por mim, pelo meu esposo, pela minha família. E também estou orando por vocês. Amém? Que está ali na minha cabeça, bem quietinho. Então tá bom. Que Deus abençoe grandemente vocês. Amém.